Olá, estamos começando agora o nosso programa Papo Reto com RG, onde hoje iremos falar sobre a psicanálise tratando os transtornos de pânico. Bom, se você sofre de transtornos de pânico, este programa... Parou, Floquinho? Bom, se você sofre de transtornos de pânico, este programa é para você. Eu sou a psicanalista Serva Rosemary Gomes, isso mesmo. Sou psicanalista, mas também sou serva do Senhor. Bom, vou trazer para vocês, como vocês sabem, aqui nós estamos no ao vivo, depois esse programa vai ser editado. Então, para as meninas, principalmente, né? Para as meninas do projeto social Ser Plena, elas recebem com riquezas de explicações, tá bom? Eu não me antevenho, eu não me adianto, as explicações sairão aqui agora, é tudo na hora, exatamente. Eu não gosto de nada muito programado, eu gosto das coisas autênticas, eu acho muito mais verdadeiras, né? É ser eu do jeito que eu sou, né? Então vamos lá, vamos entender sobre transtorno de pânico. Se você sofre com isto, este assunto é para você. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou aprofundar como a psicanálise aborda os conflitos inconscientes relacionados ao transtorno de pânico e como ela pode complementar outros tratamentos. A perspectiva psicanalítica. Bom, na psicanálise, o tratamento de pânico é muitas vezes visto como uma manifestação de ansiedades inconscientes profundas. Esses ataques podem surgir como uma resposta de conflitos internos não resolvidos, frequentemente relacionados a experiências emocionais da infância ou eventos que foram reprimidos. Por exemplo, medo de abandono ou rejeição. Experiências infantis de separação ou instabilidade podem gerar inseguranças que se refletem em momentos de pânico. Vou parar aqui para dar uma explicada sobre isso. O pânico, quando nós temos, ele é diferente da ansiedade, da pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, normalmente tem a pessoa ansiosa obsessiva, né? Que fica com aqueles pensamentos fulminantes, né? Nós não estamos falando disso, estamos falando daquelas pessoas que têm transtorno de pânico, ataque de pânico. Do nada, simplesmente começa as mãos suar, começa a passar mal, o coração acelera, ela fica com, entre aspas, porque não é medo, porque o medo ele tem um foco. Por exemplo, eu tenho medo de barata, então é consciente a coisa. Se eu olhar aqui no chão agora e ver uma barata, eu vou simplesmente sair correndo aqui, ó, perna para quem tem. Então isso é medo, não é pânico, ok? Agora, é lógico que esse medo eu adquiri através da infância. Aconteceu algo para mim ter esse medo e essa reação, porque para muitas pessoas pode falar assim, mas uma baratinha de nada, eu sair lá e tacar o chinelo e matar. Para quem não teve, por exemplo, uma barata entrando dentro da minha calça como eu tive. Então eu tenho trauma disso. Então, estão percebendo que o pânico, ele sempre vem acompanhado de um trauma? Então, vamos supor, uma pessoa que foi abandonada, uma criança que às vezes, de repente, foi esquecida no meio de uma multidão, ou se perdeu numa multidão. Às vezes, a pessoa, com certeza, ela vai desenvolver, né, o transtorno de pânico de ficar num aglomerado de pessoas. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que já jovem, às vezes, ou criança ou adolescente, foi apresentar, por exemplo, uma peça ou uma recitação na frente da sala e os amigos, companheiros de sala, foram hostis.
e na verdade fizeram brincadeiras chocosas com ela, tirando o sarro dela, automaticamente essa pessoa, além de ficar com uma timidez, ela também vai ter pânico em falar em público. Vocês estão entendendo? Eu, por exemplo, veja, quem assistiu agora mesmo o programa, a gravação do programa Nas Mãos do Oleiro, porque eu nem sei se eu vou colocar o louvor, né, na parte editada. Mas quem estava comigo vai ver que eu louvei calmamente. Mas veja, eu tive que passar por esse trauma. Por quê? Porque a minha mãe era uma pessoa, e quem não gosta, né, de ser reconhecida pela mãe? Quem não gosta da aprovação da mãe? A criança, desde pequenininha, já busca a aprovação dos pais. Mas eu não tive isso. E piorou mais ainda todas as vezes que eu quis cantar, desde pequena. Por quê? Porque a minha mãe, ela era frustrada porque ela sempre cantou. E ela participou, por exemplo, ela foi caloura do programa Silvio Santos, tá? Então, ela sempre estava em programas de auditório na infância dela. E ela, porque conheceu o meu pai, por causa também do pai dela, ela não seguiu, no caso, essa carreira artística. Então, ela era frustrada por causa disso. E como ela era narcisista, ela de forma alguma queria ver a filha fazendo aquilo que ela tanto sonhou para ela. Então, como narcisista, todas as vezes que eu abria a boca, ela já me criticava. Ela criticava a minha fala, ela falava palavras feias, né? Assim, tipo que eu era uma voz assim muito fina, né? Tirando sarro da minha voz. Então, entendam que isso foi me reprimindo, né? Então, quando eu comecei a querer cantar, e eu não sabia cantar mesmo, não tinha condição nenhuma de cantar, quando a minha mãe ainda por cima estava perto, era pior ainda para mim. Eu pegava o microfone, eu segurava com as duas mãos tremendo, né? Por quê? O pânico. Mas eu passei por este pânico até um dia que eu comecei a cantar na frente dela, né? Ou seja, no microfone, calmamente, sem me abalar. Então, veja que há como transpassar um trauma, tá? Mas tem um trabalho a ser feito. E a psicanálise é excelente para isso. Continuando, falando sobre, né, o que pode causar pânico. Desejos em conflito. Muitas vezes, há desejos inconscientes que entram em choque com normas sociais ou valores pessoais, gerando ansiedade intensa. Veja, isso acontece muito, como está falando aqui de valores sociais, isso acontece muito com pessoas que foram criadas numa denominação desde pequena, e eu já peguei muita paciente assim, numa denominação desde pequena muito rígida, tá? Por exemplo, denominações onde os homens tinham que ficar para um lado, as mulheres para o outro, aonde, olha, Deus é um Deus que castiga, aprendeu que Deus é um Deus que ele pune, né? Então, automaticamente, essa pessoa desenvolve uma culpa violenta. Então, ela já acaba tendo pânico e uma ansiedade, onde acaba se transformando num pânico, tá? Por quê? Por causa das normas sociais, culturais e religiosas, né? Às vezes também por causa da repreensão dos próprios pais. Às vezes os pais foram tão opressores que causou trauma nessa criança. Tudo que essa criança fazia, ela apanhava. Ou recebia grito. Que jeito você vai ver que essa criança é? Ou ela vai ser muito rebelde, né? Como diz, vai chutar a lata. Ou então o normal é ser muito reprimidinha, né? É isto, tá?
Continuando, traumas reprimidos. A vivência de eventos traumáticos pode permanecer ativa no inconsciente, desencadeando episódios de pânico em situações específicas. O que eu quero dizer isso? Muitas vezes eu já peguei casos desse em clínica, em que a pessoa tem pânico. A pessoa tinha pânico de ficar sozinha. E, no entanto, ela não sabia o porquê que ela tinha medo. E este foi um assunto religioso, viu, gente? Depois eu descobri, tá? Depois, com o passar das sessões, trabalhando com esta pessoa, tá? Um belo dia me caiu a ficha, porque eu não sabia que ela era evangélica. Aí eu falei, será que tem alguma coisa a ver com isso? Porque veio na minha mente o arrebatamento. Foi impossível que ela pegou terror, porque tem igreja que faz isso, né? Um Deus tão punitivo que faz a pessoa ter pavor, terror. Não pode nem falar em Apocalipse, nem ler Apocalipse. E olha que interessante, se você começar a ler Apocalipse, eu vou até pegar aqui para você ver. O livro de Apocalipse, muitas pessoas têm pavor de ler. E olha o que começa a falar em Apocalipse. Vou ler 3 versículos, os 3 primeiros versículos, e olha o que está escrito. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que é o apóstolo João. Aquele que escreveu o livro de João foi quem escreveu o Apocalipse, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Agora preste atenção no versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Só que aí na igreja causam tanto terror, mostram um Deus tão mau, tão opressivo, punitivo, que a pessoa tem pavor de Apocalipse. Tem pavor de pensar no dia do arrebatamento, no dia da ressurreição. Pois bem, foi o que aconteceu com essa minha paciente. Logicamente que eu não posso falar localização, não posso falar nome, não posso citar nada, né? Esse assunto fechado a 7 chaves, porque é a ética psicanalítica. Eu só posso apenas falar sobre a pincelada no assunto. Então, veja, depois eu acabei descobrindo que essa paciente foi desde pequena, desde os 3 anos de idade, esteve numa igreja, não vou nem usar nome de denominação aqui, tá? Para também não ser discriminatório, tá? Mas ela frequentou uma igreja onde era uma doutrina interna muito severa, tá? E ela, de pequena, como criança, escutou falar sobre o arrebatamento. E ela cresceu com algumas pessoas, que não vou nem falar quem são essas pessoas para não entregar, que eu falei, a gente fala meio por cima, porque é uma questão ética profissional, ok? Então ela ouviu de algumas pessoas importantes na vida dela, no decorrer da vida dela, alguns fatos que aconteceram, que falavam sempre para ela que ela era uma pessoa má, que ela era uma pessoa que só procurava intrigas. Bom, no inconsciente dela ficou de que o arrebatamento iria levar as pessoas boas e que as más iriam ficar. Então ela automaticamente, como escutou uma vida toda, tá? Que ela era má, no inconsciente dela, ela entendeu a seguinte coisa:
quando houver o arrebatamento, eu vou ficar e minha família vai. E eu vou ficar sozinha. Então ela tinha medo de quando ela não via ninguém na rua, porque ela achava que já tinha acontecido o arrebatamento. Mas não é que ela achava, é que o pânico vinha, porque estava no inconsciente dela. Tá bom? Então, vocês estão entendendo o que é um pânico? É algo que às vezes você nem sabe o porquê você tem aquela ação ou reação diante de algo. Se perguntar para você por que você fica assim, né? Passando mal. E você vai responder, muitas vezes, não sei. E você realmente não sabe, porque está no seu inconsciente. Isso é somente através de um trabalho psicanalítico e muito bem feito, com seriedade, para poder tirar você disso, ok? Continuando. O trabalho terapêutico durante as sessões, o analista ajuda o paciente a, primeiro, explorar o inconsciente. Por meio da fala livre, os pacientes são incentivados a expressar pensamentos e emoções sem censura, permitindo que elementos reprimidos venham à tona. Veja, o psicanalista, ele vai catando cada coisa que o paciente vai falando nas sessões, tá? E ali ele vai guardando para ele no inconsciente dele. Por isso que eu gosto de atender poucas pacientes, tá? Sempre, como se diz aqui, se nem hoje, eu só tenho 2 vagas, ainda não foram preenchidas, tá? Então, sempre eu tenho poucas vagas, às vezes, disponíveis. Por quê? Porque eu atendo poucas pacientes. Eu não atendo várias pacientes para poder fazer um bom trabalho. Por quê? Eu tenho que ser continente e vem para mim muita coisa. E eu tenho que pegar todo esse conteúdo que o paciente traz do seu inconsciente, da história dele, de momentos pontuais, atuais e do passado, que ele traz tudo bagunçado, e aonde eu tenho que colocar-se numa mesa e ir encaixando as pecinhas, né? Para poder entender, fazer uma interpretação, para chegar a uma interpretação e aí sim trabalhar com esse paciente devagar, porque se jogou para o inconsciente, é porque o consciente sabe que não suporta. É algo que dói demais. Então, eu tenho que preparar esse paciente para receber o entendimento desse conteúdo que está recalcado. Recalcado é quando está no inconsciente. Estão entendendo? Vamos continuando. Que mais que num tratamento psicanalítico faz? Interpretar simbolismos. Ataques de pânico podem ser entendidos como mensagens do inconsciente. O analista trabalha para interpretar o que esses episódios estão sinalizando. Já vou para o terceiro. Terceiro, ressignificar experiências. Compreender as raízes dos conflitos permite que o paciente ressignifique suas experiências, reduzindo a intensidade dos sintomas. Passou uma paciente por mim que ela tinha um problema ela achava que ela era inferior. E ela sempre se considerava inferior, tipo assim, que ela não era significativa para a mãe dela, que ela, na verdade, só atrapalhava todo mundo. E era uma menina estudiosa, uma menina inteligente, uma menina bonita, uma moça bonita, uma jovem. E eu fui trabalhando com ela, até que eu descobri, né, aonde estava a raiz do problema. Um belo dia, ela trazendo os conteúdos, e a gente vai trabalhando, e os conteúdos vão vindo. Vou só esperar o carro passar, porque depois eu tenho que cortar toda essa parte, né? Os conteúdos foram vindo, tá? E aí ela se lembrou de que ela, com 6 anos de idade, estava escutando a briga
entre o pai dela, que era um alcoólatra e não queria saber de trabalhar, e a mãe, onde a mãe é que trabalhava para sustentar as filhas. E ela escutou a mãe queixosa reclamando para esse marido que ela tinha que dar conta de tudo sozinha, né? Então, que isso estava errado, porque ela estava sofrendo, ela sofria com isso. Essa criança, que ainda era uma criança, porque a criança busca respostas. E quando ela não encontra respostas, ela cria respostas. Essa criança, automaticamente, sem ela perguntar, ela não ia perguntar para a mãe, ela automaticamente já chegou à conclusão do seguinte: a culpada da minha mãe estar cansada, brigando com o meu pai, e estar tão cansada e sobrecarregada de tanto trabalhar, sou eu. Se eu não tivesse nascido, ela não estava nessa situação. E eu tive que elaborar junto com ela e fazer ela enxergar aonde ela... Depois eu fiz a pergunta, porque eu não posso introjetar isso na cabeça da pessoa, eu tenho que manejar a clínica, não o paciente. Aí eu fiz a pergunta a ela e falei: e agora me diga, você olhando pelo lado de fora, analisando agora a situação como uma adulta, quem que na verdade era o culpado, a pessoa culpada de sua mãe estar nessa situação tão cansativa? Ela falou: meu pai. E nisso veio a cura do trauma e do pânico dela. Porque ela nem sequer se permitia fazer vestibular, ela nunca se achava com condição de poder prestar um vestibular, de fazer uma faculdade, ela se considerava totalmente incapaz. Por quê? Porque ela, na verdade, não era nem para ter nascido, porque ela não significava nada. Veja a situação. Estão conseguindo entender? Vamos lá. Continuando. O psicanalista também ajuda a desenvolver consciência emocional. O processo psicanalítico amplia o autoconhecimento, ajudando o paciente a reconhecer gatilhos emocionais e a lidar melhor com eles. Bom, esse é simples, eu posso dizer aqui para vocês claramente. Eu sou uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. E eu sou totalmente estabilizada. E se tem uma coisa que eu não tenho, que o borderline tem pavor, é de abandono. Eu não tenho pavor de abandono. E assim como tantas outras coisas, como própria agressividade, autodestruição, desequilíbrio emocional, eu não tenho mais nada disso. Por quê? Porque isso daí aconteceu comigo, né? Uma ressignificação completa, ao qual, né, hoje eu não me considero desta forma e tenho autocontrole das minhas emoções. Aí estava falando de gatilhos, então o que quer dizer isto? Eu me conhecendo, eu sei o que faz bem e o que faz mal para mim. Então, o que eu faço com o que eu sei que faz mal para mim? É logicamente que eu não vou ali. Se você for entrar dentro de uma sala que tem um pitbull violento, se você souber que esse pitbull está ali dentro, você vai entrar? Não, né? Só se for louco ou louca. Então, mas se você não souber que esse pitbull está lá dentro, você vai entrar. E você não vai ter uma crise, você vai ser devorada por essa crise. Então é isso que eu aprendi a fazer. Eu evito as coisas que podem me levar em crise. Então eu consegui me estabilizar, mesmo sendo borderline. Então também isso funciona para pânico? Lógico, borderline é muito mais complicado do que uma pessoa com transtorno de pânico, ok? Deixa eu só ver aqui. Vou aqui ler aqui só essa parte agora para poder terminar, ok? Bem, o resultado é um trabalho gradual
que não apenas alivia o pânico, mas também promove uma transformação mais ampla na forma como o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Então, veja, a psicanálise não é um trabalho que vai ser feito assim. É um trabalho gradual, lento, tá? Mas progressivo. Por quê? Aí você pode falar assim, demora muito? Depende. Depende de vários fatores. Depende de o estado que essa pessoa já ficou. É lógico que quanto mais velha, pior está. Quanto mais nova, mais fácil de tratar. Vai depender também do aproveitamento dela clínico, porque 50% é o meu profissionalismo, 50% é o paciente que tem que se comprometer. Se o paciente ele gastar, vamos supor, 2 meses de sessão só contando mentiras, bom, vai demorar, eu vou descobrir a mentira, ou seja, logo ele vai cair em contradição e eu vou perceber. Aí eu vou vasculhar. Mas o que aconteceu com esse paciente? Ele jogou fora 2 meses do dinheiro dele. Porque se ele não tivesse mentido ou fantasiado, tivesse sido franco, mesmo que doesse, nós teríamos andado mais rápido com a análise. Eu teria chegado, eu não teria que ter esperado ele mesmo cair em contradição, através de atos falhos, vocês estão entendendo? Ou através de xistes, que são termos psicanalíticos que a gente observa na fala do paciente e nos comportamentos, ok? Bom, espero que isso tenha esclarecido para você e mostrado para você que transtorno de pânico pode ser resolvido com uma psicanálise muito bem feita. Medicamento resolve? Não. O medicamento ele vai amenizar o sintoma, o mal-estar que você sente no seu corpo na hora do transtorno de pânico. Mas ele não vai evitar que você tenha transtorno de pânico, certo? O que vai fazer você transpassar o transtorno de pânico é um bom tratamento na sua vida. Bom, este foi o Papo Reto com o RG de hoje. O papo é reto, mas é com amor. Deus abençoe sua vida e até o próximo programa, se o Papai do Céu assim nos permitir. Bom, terminado, agora eu vou acenar para aqueles que estiveram aqui comigo, tá bom? E ó, meninas do projeto Ser Plena, depois se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa para mim sobre isto, estejam à disposição. Principalmente nos dias dos nossos encontros de grupoterapia, tá bom? Estou lá para isso, assim como também a minha companheira Carla, companheira de trabalho, Carla Domini, ok? Jaitânia, ela estava agora mesmo ali no outro programa comigo nas mãos do oleiro. Aí, ela não perdeu, né? Isso mesmo, não perde oportunidade não. A Késia Lovantino, Luiz Silveira. Luiz, você pediu para participar do vídeo ao vivo, mas eu vou ser sincera. Devido a eu ser casada, tá? Espero que você entenda, tá? Com o maior respeito, vou falar isso para você. Devido a eu ser casada, eu não vou colocar, tanto é que você pode ver que o projeto Ser Plena, eu falo que é para mulheres. O meu trabalho é mais com mulheres, tá? Então, eu não vou colocar um homem aqui para compartilhar o vídeo comigo, tá? Porque eu não vou incitar os ciúmes no meu marido. Isso também é um trabalho psicanalítico. Vamos lá. Às vezes a pessoa reclama, meu casamento é uma tristeza. Mas aí eu te pergunto, e você provoca seu marido? Porque se eu provocar os ciúmes do meu marido, é logicamente que ele vai tentar me provocar também. E ele vai tentar dar golpes baixos, tá? Aí depois eu fico com um casamento mal e não sabe o porquê. Então, tá? Não é porque eu sou evangélica, mas sim porque eu sou casada e não estou afim
de atrapalhar o meu excelente casamento, tá bom? Então me perdoe não poder te atender o seu pedido. Suelen Silva, Elisete Vargas, Francisco Ferreira. O Francisco Ferreira também sempre está aqui. Seja muito bem-vindo, viu, Francisco? Deixa eu ver. Não tá dando para entender este. A Roste Medeiros deu boa noite para mim. Boa noite, querida, viu? Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, tá? É muito valoroso vocês aqui comigo, tá? Bom, este foi o programa Papo Reto de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem faz parte lá do projeto Ser Plena, vou colocar no Papo Reto, eu nunca coloquei isso, mas vou ver se eu encaixo, tá? Tá aqui, ó, o site para você ver sobre o projeto social Ser Plena, tá? Você, mulher, para entrar em contato comigo pelo WhatsApp e fazer parte desse projeto para também ser plena. Lá também, se você quiser fazer também um tratamento psicanalítico comigo, lá também você também entra no meu WhatsApp e pode ter as informações de como que eu posso realizar o tratamento, sobre valores, horários disponíveis, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Fica com Deus. Deus te abençoe.